Boa tarde a todos. Vamos dar início agora à nossa coletiva de imprensa. Hoje nós temos 5 temas para apresentar, mas nós vamos começar com uma grande notícia, uma notícia importante, significativa, e uma razão que nos motiva a ter alegria no coração e o amparo nesta decisão, suportado pelo Comitê Científico do Estado de São Paulo. Nós vamos assinar agora o decreto que libera o uso de máscaras em áreas livres em todo o Estado de São Paulo a partir de hoje. Este decreto libera o uso de máscaras pela população em ambientes abertos em todo o Estado de São Paulo. Isso se aplica a ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e outras áreas correlatas em todo o Estado de São Paulo. O uso de máscara será obrigatório ainda apenas para ambientes fechados, como salas de aula, transporte público, escritórios de trabalho, cinemas, teatros e correlatos. Mas a decisão de hoje, que libera o uso de máscaras no maior estado do país, com 46 milhões de habitantes, se deve fundamentalmente ao avanço da vacinação. São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil. Desde o último mês de outubro, é o campeão de vacinação. Se São Paulo fosse um país, seria o terceiro país do mundo em número de pessoas vacinadas. E a decisão que nós anunciamos hoje, repito, válida a partir de hoje, está respaldada na ciência, na saúde e no respeito pela vida. 74% dos adultos no estado de São Paulo estão com a sua vacinação completa, ou seja, com 2 doses da vacina. Mais de 70% das crianças na faixa etária de 5 a 11 anos também vacinadas no estado de São Paulo. As internações caíram 77%. Os óbitos caíram 55%. Todos os índices de contaminação, internação e, felizmente, de óbitos em queda, e todos os índices de vacinação em alta. Quero agradecer à população do Estado de São Paulo por ter aceito o apelo de todos nós, cientistas, médicos, integrantes do governo, prefeitos de capitais, prefeitos da capital e de cidades do Estado de São Paulo, para que pudessem se vacinar e, ao mesmo tempo, levarem os seus filhos para serem vacinados. E agora nós temos a possibilidade de, finalmente, neste primeiro grande passo, retirar as nossas máscaras e trazermos o sorriso de volta. E é exatamente o que eu faço nesse momento, na condição de governador do Estado de São Paulo, pois o decreto começa a valer a partir de hoje. Nós estamos num ambiente aberto aqui nos jardins do Palácio dos Bandeirantes e, a partir de agora, você que está em casa nos acompanhando, as pessoas que estão lendo, assistindo e ouvindo, podem deixar de usar as suas máscaras em ambientes ao ar livre. Evidentemente, pessoas que ainda desejarem fazê-lo, por óbvio, poderão fazê-lo com medida protetiva e com uma decisão individual, mas não mais obrigatoriedade, não mais como determinação legal do governo do Estado de São Paulo. É um novo momento na saúde, é um novo momento no trabalho, é um novo momento na vida, depois de 2 anos e 2 meses de pandemia, de tristeza, de internações, de mortes, de perdas. Nós podemos tomar uma medida com esta importância e com esta dimensão. Daqui a pouquinho, nós vamos convidar para falar a respeito a doutora Regiane de Paula. A doutora Regiane é a nossa coordenadora de vacinação, de imunização em todo o Estado de São Paulo. Também o secretário da Saúde, Jean Gorenstein, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, e os médicos que coordenam o nosso comitê científico, Paulo Menezes e João Gabardo. E é exatamente sobre este tema que vamos apresentar agora esta decisão. Eu queria pedir o decreto, se pudessem trazer aqui, que eu vou assinar o decreto, e, na sequência, já vamos convidar o secretário Jean Gorenstein, começando pela doutora Regiane, depois o secretário Jean Gorenstein e, na sequência, os médicos Paulo Menezes e João Gabardo. Vamos, então, à assinatura do decreto.
Nesse primeiro tema, então, nós já sem máscaras, primeira vez em 2 anos e 2 meses que eu faço uma coletiva aqui sem máscaras. Estou me sentindo leve. E vou pedir a você, a Regiane, que então, como coordenadora do Programa de Imunização no Estado de São Paulo, possa iniciar essa apresentação do porquê tomamos essa decisão, sempre no amparo da ciência, da medicina e da vida. Regiane. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos e todas. O Estado de São Paulo construiu, com a vacinação, um caminho seguro para toda a sua população. Nós hoje temos mais de 101.281.697 doses aplicadas em toda a nossa população. Nós temos, falando em números percentuais, da população elegível com a primeira dose, 98,89% da população. E, o mais importante, governador, e acho que esse é um momento realmente histórico, 89,27% de toda a população elegível, aquelas acima de 5 anos, com 2 doses da vacina, ou seja, esquema vacinal primário completo. Estamos muito próximos, nas próximas horas, de completar 90% de toda a população elegível no estado de São Paulo. E isso é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e também pelo Ministério da Saúde. É a maior campanha que o Estado, que o Brasil e que as Américas já viram. Então, nesse momento, nós trazemos aqui de forma muito segura que ainda, com tudo isso, continuamos trabalhando e não vamos parar de trabalhar, de vacinar aquela população de segunda dose que ainda não voltou para tomar a sua vacina e hoje 2,8 milhões de pessoas precisam fazer isso. Esse é um momento muito importante. A gente tem chamado a todos a essa conscientização. E também quando a gente olha para a população de crianças, isso é muito importante, 3.639.302 crianças já se vacinaram, sendo que 70,65% com uma dose e 20,29% com as 2 doses. E aqui eu quero fazer para você, pai, mãe responsável, esse é o momento mais do que oportuno de levar o seu filho para tomar a segunda dose. Você já o levou para a primeira dose. 28 dias depois, você precisa levá-lo para tomar a segunda dose. E hoje, no estado de São Paulo, 820 mil crianças não tomaram a sua segunda dose. Então, pai, mãe, responsável, vá até uma unidade básica. Nós criamos o Dia D, nós fizemos movimentos para que vocês possam ter a facilidade de vacinar os seus filhos e completar o esquema vacinal. E o mais importante, como a gente não para, governador, o senhor não nos deixa parar, né? Nós estamos também com a terceira dose da vacina para o público elegível de 21.118 pessoas, 21.118.000 pessoas que já tomaram a sua terceira dose. Mas também temos 10 milhões de pessoas que podem retornar para a sua terceira dose. Então, a todos, caminhamos muito, temos aí números muito, muito maravilhosos, pavimentamos a construção de tudo aquilo que nós sempre acreditamos, com a ciência e sempre, governador, com o senhor do nosso lado, em todas as reuniões do PEI, em todas as discussões. O secretário Jean, e aqui eu não sei também, mas o secretário Eduardo Ribeiro, que sempre é um grande parceiro em todas essas discussões, a todos os secretários, como eu sempre digo, Secretaria de Comunicação. Se hoje nós temos esse momento, é porque o Estado de São Paulo demonstra de forma clara que a sua gestão é uma gestão baseada na ciência. Ela acredita na saúde e nós chegamos hoje a esses números e vamos chegar nos próximos dias a 90% de toda a população elegível do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Regiane. Vamos agora a você, Jean Gorenstein. Como é bom a gente poder sorrir sem máscara. Pois é. Eu acho que é outra... Temos um outro momento de vida. É tão gratificante podemos fazer isso, sempre respeitando a vida, a saúde, a ciência, respeitando todas as recomendações médicas, mas confesso que é um alívio para todos nós podermos estar aqui sem máscaras. Jean. O governo do Estado de São Paulo sempre se pautou nos dados da pandemia e nos embasamentos científicos para a tomada das decisões. Todas as decisões foram muito seguras,
muito corretas, o que fez com que hoje nós pudéssemos estar vivenciando um momento tão mágico, um momento da nossa liberdade. E é isso que nós sempre sonhamos, mas uma liberdade com segurança. É um momento de conquista, mas é um momento também de agradecer. Agradecer toda a nossa população que teve a compreensão da importância do ficar em casa quando pedimos, de usar as máscaras e principalmente da vacinação, que, a despeito das falsas notícias, as chamadas fake news, as contra-informações que iam contra as campanhas de vacinação, as pessoas acreditaram. Não só vacinaram-se, mas levaram seus filhos, os seus netos. E é isso que faz com que São Paulo seja um São Paulo de respeito à vida, que mostre, através dos seus dados, o quanto realmente controlamos a pandemia com a vacinação e como protegemos a vida nas medidas que foram estabelecidas, seja nos hospitais, ampliando leitos, respiradores, medicamentos. E, portanto, esse é um agradecimento a todos nós e também ao senhor pela sua liderança, governador João Dória, um líder que se colocou à frente e que inspirou a todos com a sua ação. O senhor está de parabéns. E eu vou apresentar agora, aproveitar, governador, se o senhor me permitir, de mostrar os dados da saúde que, aliados aos dados da vacinação, uma vacinação que atingiu a meta. Nós falávamos em meta logo no início da nossa campanha de vacinação, no dia 17 de janeiro de 2021, com Mônica Calazan sendo a primeira brasileira. Nós dizíamos, teremos segurança quando 90% da nossa população estiver vacinada, idealmente com as 2 doses. E atingimos isso. E é isso que faz com que essas medidas sejam estabelecidas. E se não bastassem essas 2 doses, nós temos a terceira dose. 65% da nossa população elegível recebeu a terceira dose. Ou seja, nós estamos muito além da vacinação de muitos países que sequer tiveram completas essas terceiras doses. Nós temos hoje uma taxa de ocupação nos leitos das unidades de terapia intensiva do estado de São Paulo, 37,6%, enquanto que a Grande São Paulo, onde se localiza o município de São Paulo, 37,1%. Próximo, por favor. Eu quero que vocês atenham-se a esses dados. O número de casos na última semana epidemiológica caiu 42,2%. Porém, nos últimos 30 dias, nós tivemos uma queda de 54% no número de casos. O número de internações na última semana epidemiológica, 28,5%. E as internações nos últimos 30 dias caíram 76,6%, quase 77%. E o número de óbitos, que veio quase em 50% de queda na semana passada, foi 56% nos últimos 30 dias. Quando nós olhamos as internações nas unidades de terapia intensiva, 61% de queda nas internações nas UTIs nos últimos 30 dias e 68% nas enfermarias. É dessa forma, com segurança, que vamos continuar protegendo a vida. Mas nós precisamos que as pessoas continuem se vacinando. Obrigado, governador. Obrigado, Jean. Obrigado pelos elogios, pela solidariedade, pelo brilhante trabalho que você tem feito em defesa da saúde e da vida. Vamos agora a Paulo Menezes, que é o nosso coordenador do nosso Comitê de Saúde, que está aqui ao lado do Jean Gorenstein. Com você, Paulo. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todas e todos. Governador, hoje é um dia para mim de muita felicidade. Eu tenho participado do enfrentamento da pandemia desde o início e desde maio do ano de 2020 a gente esperava por esse momento e hoje ele se concretiza graças a todo o trabalho feito aqui no estado de São Paulo sob sua liderança. Eu lembro perfeitamente que no final do ano passado nós tivemos uma coletiva em novembro
onde o comitê, naquele momento, avaliava que as condições eram favoráveis e permitiam o que nós estamos fazendo hoje. No dia seguinte, veio a notícia da identificação da variante Ômicron. E foi suspenso essa flexibilização. Então, eu queria também agradecer pela sua determinação de seguir as recomendações do Comitê Científico durante todo esse tempo, para que hoje a gente pudesse aqui estar nesse momento tão positivo e tão feliz. Queria também chamar a atenção para que, em janeiro, no final de janeiro, as projeções baseadas no que aconteceu em outros lugares da onda da Ômicron sugeriam que nós teríamos o pico da onda ao final de fevereiro. Mas já estava acontecendo. Quando a gente olha o gráfico que o secretário já mostrou de internações por dia, o pico foi na 4ª semana epidemiológica do ano, que foi o fim de janeiro. Esse adiantamento é consequência de todas essas medidas tomadas e, principalmente, lógico, do avanço da proteção da população com as vacinas, como já foi colocado, e da manutenção das outras medidas necessárias. Então, realmente, nós temos uma perspectiva bastante positiva de continuar melhorando nos indicadores, mas eu queria também colocar um esclarecimento que eu acho importante. Outro dia, na coletiva, perguntaram se a pandemia estava no seu fim. Eu, como alguém que está acompanhando a pandemia desde o início aqui e em todo o mundo, não posso dizer que a pandemia está no fim, mas nós estamos num momento extremamente favorável e vamos ter que continuar nosso trabalho. Também eu quero colocar uma recomendação de que há situações de maior chance de transmissão do vírus, especialmente aquelas aglomerações de pessoas ou pulando, cantando, dançando, sem máscaras. E isso favorece a transmissão do vírus. Então, a nossa recomendação é que as pessoas se protejam quando estiverem nessas situações de maior risco de transmissão. Mas, de qualquer forma, eu realmente queria cumprimentá-lo, porque você é o líder de nós podermos estar aqui nesse momento. Muito obrigado. Paulo, obrigado. Sensibilizado, de um médico com a sua reputação. E o doutor Paulo Menezes é integrante do Comitê Científico, agora o nosso Comitê de Saúde, desde o início, desde o dia 28 de fevereiro de 2020, que ele integra este comitê, e já há 5 meses que é o seu coordenador geral. Obrigado, Paulo. E agora, João Gabarto, nosso coordenador executivo, também médico, ex-secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, nosso grande colaborador. Com você, Gabarto. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Acho que esse é um momento muito significativo para todos nós, né? Que a gente, de uma forma ou de outra, todos estamos acompanhando essa pandemia e sofrendo, né, o enfrentamento da pandemia nos últimos 2 anos, e chegar nesse momento agora de poder flexibilizar o uso da máscara é muito significativo, principalmente aqui em São Paulo, com todo o esforço que foi feito, muitas vezes um esforço contra orientações nacionais, criando muita dificuldade para que a gente pudesse induzir a população a algumas medidas que eram necessárias e importantes para a manutenção da segurança, da saúde das pessoas. E chegar nesse momento é muito significativo. O comitê científico ele continuou durante esse período e nas últimas semanas trabalhando com as mesmas ferramentas que a gente utilizou durante toda a pandemia, utilizando os nossos indicadores, esses indicadores que o secretário Jean mostrou agora há pouco, trabalhando em cima dos indicadores de cobertura vacinal que foram apresentados pela doutora Regiane, e baseado nesses indicadores e nesses
na cobertura vacinal, a gente pode, com segurança, eu acho que essa palavra é importantíssima, com segurança, flexibilizar o uso das máscaras em ambientes abertos. Agora, o Comitê Científico mantém a obrigatoriedade, acho que me cabe aqui, governador, fazer esse trabalho de apresentar o serviço que ainda resta das orientações do Comitê Científico. Mantém a obrigatoriedade do uso das máscaras nos ambientes fechados, independente de faixa etária e de qualificação do espaço, a regra vale para todos os espaços. Espaço fechado, obrigatoriedade do uso da máscara. Espaço aberto, seja ele aonde for, a máscara fica liberada da sua obrigatoriedade. Mas nós temos algumas recomendações. Não é obrigatoriedade do uso de máscara, são recomendações que o Comitê Científico mantém para determinadas situações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, que eu acho que são importantes. As pessoas com sintomas gripais, elas devem continuar utilizando a máscara em qualquer situação, em qualquer local. Todo indivíduo que tiver sintoma gripal deve continuar usando a máscara. As pessoas que não são vacinadas devem continuar, que não foram vacinadas por qualquer razão, devem continuar utilizando as máscaras. Os imunodeprimidos e as pessoas que têm doenças crônicas que a colocam em situações de risco também têm essa orientação do Comitê Científico como uma recomendação para manter a utilização das máscaras. E, por último, ambientes, mesmo que sejam abertos, mas com grandes aglomerações, mesmo que não seja uma obrigatoriedade, mesmo que não haja uma fiscalização, há uma recomendação para que as pessoas se protejam, principalmente aquelas que têm maior risco, utilizando máscara. Então, eu acho que fica como um serviço ainda de recomendações. Provavelmente, nas próximas semanas, a gente possa avançar nessas recomendações, nós esperamos isso, e, quem sabe, brevemente, teremos, governador, a possibilidade de termos avanços nas nossas orientações que estão dadas hoje. Muito obrigado. Obrigado, João Gabardo. E eu queria aproveitar para fazer um agradecimento, em nome do Gabardo e do Paulo Menezes, a todos os integrantes do Comitê Científico, que de forma gratuita, espontânea, colaborativa, ao longo de todos esses meses, 22 meses, desde o dia 28 de fevereiro de 2020, esse grupo se reúne semanalmente, às vezes 2 vezes, presencial ou virtualmente, para deliberar, analisar os dados e dar suporte ao governo de São Paulo para suas atitudes e as suas iniciativas. E foi assim que fizemos rigorosamente ao longo desses 2 anos e 2 meses. Portanto, também um agradecimento, Paulo, em seu nome e também do João Gabardo, a todos os médicos que, embora não estando aqui, eu incluo o Jean Gorenstein, é parte desse grupo, mas que nos ajudaram e contribuíram em defesa da ciência, da medicina, da saúde e da vida. Temos mais 2 informações ainda no campo da saúde. Apenas para ficar claro, a partir de hoje, estão liberados todos os jogos de futebol com 100% de ocupação nos estádios em São Paulo e se aplica também a todas as demais modalidades esportivas praticadas ao ar livre aqui no estado de São Paulo. A partir de hoje, 100% de ocupação e não há mais a necessidade de utilização de máscaras, havendo apenas a recomendação, como disse o Paulo Menezes, para aquelas pessoas nas circunstâncias em que Paulo Menezes e João Gabardo observaram, e a sugestão, a recomendação para que continuem usando máscaras. E, obviamente, as pessoas que se sentirem bem e protegidas podem continuar a utilizar. Evidentemente, essa é uma decisão de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada cidadão aqui no estado de São Paulo. Mas quero também, aproveitando as intervenções feitas por 3 médicos com a dimensão de Jean Gorenstein, Paulo Menezes e João Gabardo, de dizer a vocês que no prazo de 2 semanas, ou seja, até o dia 23 de março, tudo correndo bem como está, ou seja, aumento da vacinação no público adulto, 3ª dose, complementação do sistema vacinal, como nós já estamos praticamente com 90%, com o crescimento da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, possivelmente em 2 semanas o governo do estado de São Paulo pode avaliar, sim, a liberação completa do uso de máscaras no estado. Mas isso vai depender muito da consciência de cada pessoa em
nos ambientes fechados, conforme a recomendação ainda prevalece, continue a usar as suas máscaras, a usar o álcool em gel, a ter as medidas de cuidado, como vem tendo até o presente momento. E se tudo continuar correndo bem, dentro de 2 semanas, portanto até o dia 23 de março, São Paulo poderá anunciar a liberação completa do uso de máscaras em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, evidentemente com as devidas cautelas. Eu não estou anunciando, estou apenas antecipando aqui que os dados, as indicações, o caminho está iluminado nesse sentido, mas a decisão final será do Comitê de Saúde e, obviamente, será apresentado ao governo do Estado de São Paulo até o dia 22 de março. A decisão que for emanada deste comitê será a decisão que nós vamos praticar e anunciar no dia 23 de março, uma quarta-feira. Bem, vamos agora, temos informações também de trabalho. Eu entendo que hoje nós temos que incentivar, motivar o maior número possível de oportunidades de emprego, oportunidades também de treinamento e qualificação de mão de obra para garantir a empregabilidade, recuperar essa normalidade também no Estado de São Paulo, que é o estado que mais gerou empregos ao longo desses 3 anos. 2.520.000 novos empregos foram gerados em São Paulo de 2019 até 2021. E seguimos ampliando. Fomos bem em janeiro, fomos bem em fevereiro, os números oficiais do CAGED ainda não foram divulgados e iniciamos bem o mês de março. E nesse sentido, apresentando também o programa do Banco do Povo, do Governo do Estado de São Paulo, eu vou pedir a Patrícia Ellen e o Sérgio Soldowski que possam apresentar a vocês o programa que atende com 100 milhões de reais de crédito para aquelas pessoas, principalmente os microempreendedores, que sofreram com a pandemia. Patrícia. Muito obrigada, governador. Lembrando que a Semana da Mulher e as pessoas mais impactadas pela pandemia foram exatamente mulheres. Nós tivemos, como a primeira página aqui mostra, de cada 10 pessoas adultas empreendedoras que saíram do mercado de trabalho, não por opção, mas porque precisaram, seja para cuidar dos filhos ou porque perderam seus empregos, de cada 10, 7 são mulheres. Nós tivemos um aumento do empreendedorismo feminino quase 2 vezes a mais do que o do masculino e, tipicamente, o empreendedorismo por necessidade. Então, para acolher tanto essas mulheres quanto as pessoas que hoje estão negativadas, não conseguem tocar o seu negócio, nós estamos investindo aqui no total mais de 300 milhões de reais numa iniciativa adicional que vai cobrir 170 mil mulheres com apoio financeiro e capacitação. Na próxima página, nós temos o detalhe, é muito simbólico que isso aconteça na Semana da Mulher, governador. E aqui eu faço uma pausa como mulher, como mãe de 2 meninas, para lembrar que as mulheres não precisam, com todo o respeito, serem integradas na sociedade. Nós temos que lembrar o básico aqui, que todo mundo aqui nasceu do útero de uma mulher. A ciência ainda não mudou isso. Está na hora de ter respeito por todas as mulheres, como você tem tido desde o início da sua gestão. E aqui as mulheres no governo de São Paulo são respeitadas e política de empreendedorismo feminino não é um papel, é dinheiro no bolso, é curso de qualificação profissional, é uma forma das mulheres serem acolhidas e, simbolicamente, essa nova etapa vai ser lançada amanhã, ao lado de uma série de mulheres que estão doando o seu tempo para nos ajudar a acolher essas empreendedoras, como a Cris Arcângeli, a Adriana Barbosa, a Luísa Brunet, todas estarão conosco amanhã, durante todo o dia, para que nós possamos apresentar a nova etapa desse programa. Então, a gente tem 130 mil bolsas adicionais do Bolsa Empreendedor, no valor de R$1.000, e que é paga em 2 parcelas de R$500. Também temos, junto com isso, o curso de qualificação profissional e apoio à formalização da empresa. Porque muitas mulheres acabam com essa sensação de que, como elas estão desempregadas, aquele trabalho que elas fazem para remuneração é um bico, e não uma atividade empreendedora. Então, é isso que a gente está ajudando as mulheres a mudarem. Por isso, o segundo pilar aqui do Empreenda Mulher é igualmente importante, é em parceria com o SEBRAE, essa atividade com a Desenvolve São Paulo, onde nós ofertamos 40 mil vagas de qualificação profissional, muito para ajudar na própria autoestima da mulher na gestão dos negócios e, além disso, o acesso preferencial ao crédito do Banco do Povo, que é o terceiro pilar,
E o Sérgio aqui com a Desenvolve, em tempo recorde, conseguiu desenhar um novo modelo, onde nós atendemos de uma forma inédita também pessoas negativadas, com aporte adicional de 90 milhões de reais, e esse é para mulheres e para homens também. A linha contínua do Banco do Povo continua, e esse acesso preferencial das mulheres e dos negativados vem exatamente para ajudar quem mais precisa. Na próxima página, eu já dei o detalhe aqui, mas aqui o ponto importante, como eu falei, é a bolsa de R$1.000 no Bolsa Empreendedor, mas é importante formalizar a empresa e fazer o curso de qualificação. Nós priorizamos nesse trabalho mulheres, a população de pretos, pardos, indígenas, jovens e as pessoas com deficiência. Quem se inscrever até o dia 19 de março vai poder realizar o curso ainda em abril e já receber o recurso em abril também. E lembrando aqui, governador, que mais de 8 aqui em cada 10 são mulheres. Então, as mulheres estão aqui sendo atendidas prioritariamente. Na próxima etapa, na próxima página, a gente tem aqui, para a parte da qualificação do Empreenda Mulher, que é o programa que a gente está lançando amanhã, além das palestras no evento que eu comentei, que vai ser divulgado online, nós temos as qualificações em parceria com o Sebrae e o acesso às linhas do Banco do Povo até R$21.000 e com empréstimos e taxas reduzidas de 0,35 ao mês. E na próxima, para quem tiver interesse nos programas, e temos aqui o QR Code de cada um desses 3 programas. O Sérgio vai dar um pouco mais de detalhe da linha Nome Limpo, onde a Desenvolve São Paulo tem um papel fundamental, mas se puderem fotografar, divulgarem para as pessoas que estão precisando dessa ajuda, seja do Bolsa Empreendedor, do Empreenda Mulher, microcrédito, e o evento amanhã vai poder ser acompanhado por todos e por todas online. Eu finalizo, governador, agradecendo. Eu estava aqui com você na primeira coletiva, onde nós tivemos que ter aqui um momento difícil, né, de colocar aqui a obrigatoriedade do uso da máscara, e você sempre foi muito corajoso de nos proteger. Hoje é um dos dias, para mim, mais emocionantes no governo, porque, além de liberar a máscara, apoiar as mulheres, eu acabei de voltar do Rio Pinheiros, o primeiro barco à vela navegou no Rio Pinheiros na história. Então, para quem tinha dúvida que aquela situação mudou, né, a gente viu a primeira imagem quando a gente entrou no governo, todo mundo entrando com aquelas máscaras lá dentro. Hoje também foi um dia sem máscara no Rio Pinheiros. Então, se eu pudesse aqui, eu lembro que a gente passou por vários hashtags aqui, o Use Máscaras, o Vacine Já, o Vacina para Todos. Hoje eu teria aqui o hashtag Viva a Vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Hashtag Viva a Vida. Boa, Patrícia. Obrigado. Bem, antes de passar ao Celso Chodowski, o Celso vai falar também sobre o programa no curso de qualificação, que, aliás, a Patrícia já falou, ele vai falar sobre o crédito. Eu queria mostrar para vocês a nova... Deixa eu só segurar aqui para o vento não... O novo material de... Obrigado. Novo material de sinalização, que é esse que está aqui, que vocês estão vendo, para todos. O uso de máscara é livre em ambientes abertos. Decreto 66.554, de 9 de março de 2022. O acesso pode ser feito por QR Code. Esse é o decreto. Então, essa é a marca que estabelece esta liberação para estabelecimentos, como eu mencionei, estádios de futebol, centros de eventos ao ar livre, parques, praças, poderão utilizar essa nomenclatura a partir de hoje. E agora, vamos com você, Celso Chodowski, que é o presidente do Banco Desenvolve São Paulo. Sérgio. Obrigado, governador. Um prazer participar aqui pela primeira vez da coletiva de imprensa. Seguindo as orientações do governador João Dória, trabalhamos com muito afinco com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Fazenda e outros colegas para poder oferecer em tempo recorde essa nova linha do Banco do Povo, a linha Nome Limpo. Nós estamos falando de uma linha de valor por CNPJ de até R$5.000, com taxa de juros de 0%. Ela estará
disponível para CNPJs negativados durante a pandemia, portanto, a partir de março de 2020, e, inclusive, para aqueles que desejem tomar esse crédito, haverá isenção de apresentação do CADIM estadual. Nós estamos falando de um programa em que será ofertado a ordem de 100 milhões de reais, né? E podemos aí atingir mais de 15 mil beneficiários. Então, é uma instituição financeira de desenvolvimento. São Paulo tem um banco de desenvolvimento robusto, Desenvolve São Paulo, cumprindo a sua missão, né, no programa anticíclico de retomada, num momento tão importante, o que o governador João Dória anuncia aí a eliminação da obrigatoriedade do uso de máscaras, e a gente podendo fazer, o governo de São Paulo, um empurrãozinho extra para o empreendedor. É também um momento interessante, como a secretária Patrícia Ellen citou, de ofertar também um adicional de crédito nas linhas tradicionais do Banco do Povo de mais 90 milhões de reais, o que significa que nós vamos atingir quase 400 milhões de crédito e superar 30 mil clientes esse ano. E, por fim, atuamos não só nos casos de emergência da atuação anticíclica, mas também nas agendas de futuro, governador. Trazemos a notícia da aprovação da ordem de 1 bilhão de reais com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para uma linha de financiamento, para um programa de inovação, inclusive em participação acionária, e também linhas de garantias, que será revolucionário, trabalhando também com todo o sistema do desenvolvimento econômico e da Fazenda de São Paulo, com as outras instituições aqui, trabalhando, sobretudo, nas agendas de futuro. Então, cuidamos da emergência do presente e também trabalhamos no futuro. Obrigado, Sérgio. Sérgio Chodowski é o presidente do Banco Desenvolve São Paulo. Com isso, as boas notícias de hoje foram passadas a vocês. Estou recebendo aqui uma quantidade enorme de mensagens no meu celular, de pessoas mandando corações, mandando palmas, cumprimentando. É um dia, de fato, como foi mencionado aqui, um dia histórico para todos nós, depois de um enfrentamento tão duro que fizemos e continuamos a fazer em relação à pandemia, mas sempre seguindo a pauta da ciência, da medicina, da saúde e da vida. Vamos agora às perguntas. Nós temos hoje, como sempre, 6 jornalistas, começando com o SBT, depois temos a CCTV, a Rede de Televisão Chinesa, a Rede Record de Televisão e a Record News, a Rede Bandeirantes de Rádio, a TV Bandeirantes e a Band News, a CNN Brasil e a TV Globo, Globo News. Vamos começar então com você, Flávia Travassos, já com o microfone em mãos, do SBT. Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu queria entender como é que vai funcionar essa liberação dentro das escolas, né? A gente sabe ali, bom, tem o pátio aberto, as salas de aula, mas queria saber se isso também vai funcionar igualmente para todos os municípios, porque a gente sabe que algumas cidades têm índice menor de vacinação de crianças, outros um pouco maior. Como é que vai ser isso? Obrigada. Obrigado. Importante sua pergunta, Flávio. Eu vou pedir ao Rocieli Soares, secretário da Educação, que está aqui conosco, para que ele possa responder a sua pergunta. Rocieli. Obrigado, governador. Obrigado, Flávia, pela pergunta. Primeiro, registrar, governador, que é um dia de muita alegria, né? Depois de tanta coisa que a gente passou, poder também dar um passo nessa direção dentro das escolas é fantástico, né? Nossas crianças vão poder estar nos parques e também nas escolas, nos ambientes abertos, já sem máscara e com segurança, com o avanço da vacinação da nossa população, que começou por aqui com a sua liderança. Mas eu queria começar a registrar que é a mesma coisa para toda a população. Não tem nenhum percentual estabelecido para o uso de máscara dentro das escolas nos ambientes abertos. Continua obrigatório o uso na sala de aula ou nos ambientes que são fechados. Os ambientes abertos, assim como nesse que nós estamos, na quadra que só tem a cobertura, mas não tem as laterais, por exemplo, não é fechada, portanto, não precisará mais do uso de máscara. Se recomenda que sempre que, se for uma pessoa que tem algum sintoma, como foi dito pelo Dr. João Gabardo, que utilize a máscara. Se a pessoa se sentir confortável utilizando a máscara, ela poderá continuar utilizando a máscara, por exemplo, mas não é mais obrigatório, assim como não é aqui neste ambiente aberto, também não será em nenhum ambiente das nossas escolas, desde que esteja no mesmo parâmetro que a sociedade como um todo vai estar obedecendo, que são os ambientes abertos das nossas escolas.
Obrigado, então. Flávia, obrigado pela pergunta. Obrigado a você. Rocieli, queria também, antes de passar a próxima pergunta, vamos ter uma pequena inversão aqui, será a TV Globo, Globo News, com o Alfredo Pérez. Mas antes de passar para você, Alfredo, que já está com o microfone na mão, queria aproveitar a presença do professor Dimas Covas, que está aqui ao lado do nosso Sérgio Chodowski, também do Rocieli, para fazer um agradecimento, Dimas, a você, ao Instituto Butantan, aos cientistas e aos profissionais do Butantan, 121 anos de existência em defesa da vida, e mais do que nunca, ao longo desses 2 anos e 2 meses, vocês ajudaram a salvar vidas. Então, o nosso registro, o nosso reconhecimento ao seu trabalho como cientista, como médico, e ao trabalho de todos que no Instituto Butantan, ao longo desse período, e continuarão, evidentemente, em defesa da ciência e, por consequência, em defesa da vida. Agora sim, vamos ao Alfredo Pérez, da TV Globo, Globo News. Boa tarde, Alfredo. Obrigado pela tua presença. Sua pergunta, por favor. Obrigado. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Há algum calendário ou já é pensada a possibilidade de flexibilizar o uso das máscaras também nos ambientes fechados? O comitê científico já fala nisso? Eu posso responder e vou pedir, evidentemente, ou ao Paulo Menezes ou ao Gabardo para complementarem. Sim, essa é uma análise que está sendo feita e que será feita de forma muito dedicada, como sempre, ao longo das 2 próximas semanas, havendo a continuidade dos bons resultados que estamos obtendo aqui em São Paulo. Primeiro, da queda do número de internações, depois o número de internações em leitos de UTI, depois a queda também no número de óbitos. E, do outro lado, o aumento extraordinário da vacinação de adultos e de crianças. Se continuarmos nesse bom ritmo, nós poderemos, antes do final deste mês de março, anunciar a liberação completa do uso de máscaras em São Paulo. Mas isso, um passo de cada vez, sempre com serenidade, com equilíbrio, respeitando a ciência e observando os dados todos os dias, como faz o Comitê Científico, aqui representado pelos seus 2 coordenadores, o Paulo Menezes e o João Gabardo, e também o nosso secretário da Saúde, Jean Gorenstein. Mas, Alfredo, sim, estamos num bom caminho, estamos caminhando para um novo tempo, de fato. O primeiro passo foi dado hoje, com a liberação de máscaras ao ar livre em todas as áreas no estado de São Paulo. E isso se aplica, evidentemente, se sobrepõe a decisões municipais. A liberação é ampla e ela é possível, isso já foi aqui justificado. E vamos caminhar para que nas próximas 2 semanas possamos trazer também essa boa notícia da liberação completa do uso de máscaras. Até lá, é lei e, portanto, volto a recomendar que as pessoas usem máscaras em ambientes fechados, em estações de trem, de metrô, nos terminais de ônibus, também nas áreas fechadas. Isso se aplica também às áreas fechadas em shopping centers, lojas, estabelecimentos comerciais e outros similares. Mas eu queria também pedir o depoimento. Não, está bem? Então, pronto. Recebi o aval aqui dos 2 médicos do nosso comitê científico. Então, super obrigado, Alfredo, pela sua pergunta. Vamos agora à CCTV, CCTV, a Tayane Ni, que é jornalista da CCTV. Ela vai usar a tradução de um tradutor. Eu estava com o nome dele aqui, não sei se eu ainda consigo encontrar. Espera aí, só para falar o seu nome. Deixa eu ver se está aqui. O Carlos Chen. Carlos Chen, exatamente. Carlos, então, por favor, a pergunta da Tayane. Tayane, once again, thanks so much for coming. It's a pleasure to have you here. Por favor, Carlos. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria saber a atualização do processo da vacinação infantil e, além disso, quais são as medidas tomadas para as crianças não vacinadas, no caso, principalmente da faixa etária de 0 a 5 anos, ainda mais com a liberação da máscara em ambientes abertos, como pátio e tal, mas quais serão as medidas tomadas para justamente essas crianças não vacinadas e principalmente nessa faixa etária mesmo de 0 a 5 anos? Obrigado. Carlos e Tioning, muito obrigado pela pergunta. Vou pedir à doutora Regiane de Paula, que é a nossa coordenadora do Programa de Imunização no Estado de São Paulo, para que possa responder.
Carlos Tinang, obrigada pela pergunta. Hoje, no estado de São Paulo, com a primeira dose, mais de 70% da população já tomou, da população infantil de 5 anos a mais, tomou essa vacina de 5 a 11 anos. A segunda dose, ela está ainda em torno de 20%. Então, nós precisamos ainda que mais 820 mil crianças estão aptas e retornem a tomar a sua segunda dose. Agora, a gente precisa lembrar uma coisa que é muito importante, extremamente importante. Nós temos uma população vacinável, e aí quando a gente fala de todo o estado de São Paulo, com as 2 doses, de 83,42%. É um número extraordinário. E esse número faz com que nós possamos proteger também essas crianças que em ambientes abertos estarão sem o uso de máscara, porque ainda não estão elegíveis para tomar essa vacina. O que nós aqui, com o governador, junto com o Dr. Dimas, esperamos e aguardamos que também, em um momento muito oportuno, a vacinação para as crianças de 3 a 5 anos, com a vacina do Butantan, a Coronavac, através da Anvisa, possa vir a acontecer. Mas é importante lembrar que a população do estado de São Paulo, com 2 doses, já tem 84% de toda a sua população vacinada, também protegendo, então, essas crianças que ainda não podem tomar a vacina. Obrigada, governador. Obrigado, Regiane. E Tayane e Carlos, vale aqui, eu acho que uma menção e uma palavra do professor médico e presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, sobre o pleito que foi encaminhado à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exatamente para pedindo a liberação da vacinação para crianças de 3 e 4 anos. Dimas. Governador, coincidentemente, nós teremos hoje, às 14h30, uma reunião com a Anvisa para a apresentação dos dados do Chile. Quer dizer, essa foi uma condição que a Anvisa colocou para que haja aprovação nessa faixa de 3 a 6 anos, e essa reunião acontecerá com a apresentação dos próprios pesquisadores chilenos. E após a reunião, vamos ter aí um posicionamento da Anvisa em termos de prazos. Esperamos que haja, sim, a sensibilização, a vacinação desse público especialmente é fundamental nesse momento. É a única vacina que está vamos dizer assim, em vias de ser aprovação para esse público em especial aqui no Brasil. Então, nós estamos aguardando com muita expectativa essa reunião de logo às 14h30. Obrigado, Dimas. Mais uma vez, obrigado à CCTV. E agora vamos para a Adriana Perrone, da TV Record News. Adriana, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Oi, governador, boa tarde para o senhor, boa tarde a todos. Eu gostaria de insistir um pouquinho na questão da liberação das máscaras em ambientes externos. Gostaria de entender por que o governo julgou que esse ainda não é o momento para essa liberação, já que os índices, de acordo com os senhores mesmos, estão positivos. Seria uma cautela, uma preocupação em relação a uma possível piora, como reflexo das aglomerações que aconteceram no Carnaval? Adriana, para não haver a má compreensão, se puder deixar o microfone com ela de novo, se você puder repetir a sua pergunta, porque o meu entendimento foi contraditório em relação à sua pergunta. Os ambientes ao ar livre, mas eu vou dar a você, evidentemente, a oportunidade de esclarecer. Todos os ambientes ao ar livre, todos estão liberados para que as pessoas possam frequentar sem o uso de máscaras. Quando nós falamos estações de metrô, estações de trem, terminais de ônibus, estamos falando de ambientes ali fechados ou semi-fechados e com aglomeração. Então, é o único dos ambientes nessa circunstância, chamado daquilo que nós estamos chamando de ambientes ao ar livre. Parques, ruas, praças, estádios de futebol, estádios de outras modalidades esportivas que sejam abertos, a frequência em campos de toda a ordem, seja urbano, seja no litoral. Isso se aplica também, evidentemente, para a praia, área litorânea, calçadões de praias, montanhas, trilhas no interior do estado de São Paulo. Isso está liberado a partir de hoje. Mas eu acho que o teu objetivo era uma outra pergunta que não tinha ficado exatamente clara. Por favor. Eu peço desculpas, então, por não ter sido clara. Na verdade, eu gostaria de entender por que, então, esse ainda não é o momento para a liberação, para que não seja mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes externos. E se existe... Internos, perdão, então é isso que está acontecendo. Eu estou trocando, desculpa.
Porque não, é exatamente isso. Porque ainda não existe, o governo julgou que ainda não é o momento da liberação do uso de máscaras em ambientes internos, se tem a ver com um possível aumento dos números como reflexo das aglomerações no Carnaval. Me desculpa. Agora ficou bastante claro, Adriana. Vou pedir ao João Gabardo, que é o coordenador executivo, que possa responder a você, mas nós seguimos otimistas. Eu quero dizer que tenho falado quase todos os dias com os coordenadores do nosso comitê científico, os dois estão aqui, e todos nós olhamos de forma positiva e de maneira otimista em relação ao futuro. Nós não enxergamos nenhum fator de gravidade nesse momento, mas é uma cautela, são medidas de cautela e de cuidado que o João Gabardo vai explicar melhor a você neste momento. Gabardo. Adriana, obviamente que os indicadores são fundamentais nessa análise, tanto os indicadores de transmissibilidade, de internação de óbitos e principalmente de cobertura vacinal. Mas o que diferencia e por que a gente libera nos espaços abertos e ainda não libera nos espaços fechados, é porque todas as evidências científicas demonstram que a possibilidade de transmissão da doença em ambientes fechados é muito superior à possibilidade de transmissão nos ambientes abertos. Diria que nos ambientes abertos, com esse nível de imunidade que a gente tem hoje, a transmissibilidade é quase desprezível. Então, nada mais lógico de que começar a flexibilização naqueles espaços em que a possibilidade da transmissão é muito menor, que são os espaços abertos. E, mais adiante, com a continuidade das melhorias dos nossos indicadores, que vão demonstrar a redução ainda maior da transmissibilidade da doença, nós poderemos, então, ampliar para a flexibilização nos ambientes fechados. Obrigado, Gabardo. Adriana Perrone, obrigado pela pergunta. Agora vamos para a Mayra de Jaime, da Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, Band News, tanto rádio quanto televisão. Mayra, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Oi, governador. Boa tarde para todos. Eu tenho algumas dúvidas em relação à questão dos estádios. Também vai ter liberação daquele comprovante de vacinação para entrar? Também, antes, quando ia ter a liberação das máscaras no final do ano passado, não era, pelo menos, recomendado que as pessoas tirassem em ambientes abertos, mas com aglomerações. Então, queria saber, nesse caso, por exemplo, os estádios que vai ter ali uma aglomeração, se não vai ter pelo menos uma recomendação, né? Nesse caso, eu também queria perguntar da quarta dose, como é que está aí o andamento, enfim, os próximos passos. Obrigada. Mayra, são duas perguntas dos estádios, nós vamos responder agora, e a quarta dose vai responder a nossa coordenadora do programa de imunização, a Regiane. Eu queria só mencionar aqui, antes de passar a palavra ao Paulo Menezes, para que ele possa responder em nome do comitê, mencionar que nós estamos falando de ambientes ao ar livre, de forma completa. E esta decisão foi uma decisão pensada, elaborada, estudada pelo comitê. É um comitê que, neste momento, tem 20 membros, todos cientistas, todos especialistas, muitos dos quais são infectologistas e pessoas altamente qualificadas. É uma decisão segura, muito serena e muito bem amparada nos dados, tanto de vacinação quanto de controle da pandemia. E também a decisão que foi acompanhada hoje de liberar novamente até 100% a ocupação dos estádios, sejam os estádios de futebol ou outros, repito, ao ar livre. Isso não se aplica, evidentemente, para os ginásios fechados. Mas a complementação dessa informação para você, Mayra, os seus ouvintes e os seus telespectadores e internautas, será dado pelo Paulo Menezes e, na sequência, vamos à pergunta sobre a quarta dose. Muito obrigado, governador. Eu rapidamente já mencionei a recomendação do Comitê Científico sobre isso, Mayra, mas eu queria reforçar. Os ambientes abertos, como o Gabardo já colocou, eles reduzem demais o risco de transmissão. A obrigatoriedade do comprovante vacinal, ela permanece, e é uma garantia. Esses eventos vão continuar exigindo a vacinação completa, e a essa altura, praticamente todas as pessoas que frequentam esses eventos, com exceção de alguns eventos para crianças
mais novas, já deveriam estar com, no mínimo, a vacinação completa. Além disso, nós temos 2/3 da população elegível para a terceira dose já vacinada. Isso também é um fato que contribui demais, porque agora nós temos clareza sobre a contribuição da dose de reforço, especialmente em relação à transmissão da variante Ômicron. E, para completar o meu raciocínio, eu queria dizer que em vários países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, já há o retorno de público a eventos esportivos há um bom tempo. E isso não tem contribuído de forma significativa para a evolução da pandemia nesses países. Mas, mesmo assim, como eu coloquei rapidamente, na situação de jogo de futebol, nossa torcida, por exemplo, é um pouco distinta da torcida suíça. Eles aplaudem quando há uma boa jogada. Aqui, as torcidas se juntam, pula, se abraça, e isso aumenta a chance de transmissão. Por isso, nós recomendamos, sim, que nessas situações, e também nos shows, né, vamos ter aqui em breve um show que é um dos maiores da América Latina, e os jovens vão se juntar, vão cantar, vão pular. E nessas situações é recomendado que se use a máscara por todos que acharem que vão estar mais protegidos dessa forma. Muito obrigado, governador. Obrigado, Paulo. Apenas antes de passar a Regiane, Mayra, mas apenas para deixar bem claro a você, aos que nos assistem, nos escutam nesse momento ao vivo aqui, dos Jardins do Palácio dos Bandeirantes, e também aos que vão ler, ouvir e acompanhar, que nós estamos falando em recomendação e não obrigatoriedade. É uma recomendação e nós estamos muito cientes e confiantes de que a população está sabendo se comportar de forma adequada, haja vista a vacinação, não é, Regiane, intensa de adultos e também de crianças, e de que este posicionamento cada um saberá observar a seu critério e em defesa da sua própria saúde e dos seus familiares. Regiane? Obrigada, Mayra. A 4ª dose ela já está sendo feita no território paulista. Nós já estamos vacinando de 12 anos a mais todos aqueles que são imunossuprimidos. E acho que é muito importante a gente colocar aqui que nós temos um grupo de faltosos de 2ª dose e de 3ª dose que nós não deixamos de buscá-los. A gente está buscando para que eles possam retornar. Hoje, 65% da população que já tomou a 3ª dose, mas a gente tem ainda 35% de uma população elegível para a 3ª dose, que é muito importante que a gente resgate essa população nos 645 municípios. E a 4ª dose pós esse cenário é uma discussão que também já está com o comitê científico. Então, a gente tem trabalhado muito, mas a gente precisa lembrar que quando a gente avança para uma 4ª dose, para um grupo, por exemplo, de 60 anos ou mais, a gente antes precisa buscar aqueles que não fizeram a 3ª dose. E vamos continuar fazendo isso durante todo o mês de março. Obrigada. Obrigado, Regiane. Mayra, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à última delas, exatamente com você. Bruna Macedo, da CNN Brasil, obrigado pela sua paciência. Boa tarde. E a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria entender melhor a questão da 100% da capacidade, da liberação de receber 100% do público. Vale só para os estádios ou para todos os outros eventos? Shows, feiras? E também eu queria refazer a pergunta da Mayra, que eu acho que não foi respondida. Não precisa mais obrigatoriamente a gente apresentar o comprovante de vacina, ou isso fica a critério de cada organizador desses eventos? Se o doutor Dimas puder adiantar também um pouquinho do que foi esse estudo no Chile, eu agradeceria. Muito obrigada. Então, em homenagem ao Dimas, nós vamos começar por ele, depois a resposta à sua primeira pergunta será dada pelo João Gabardo, coordenador executivo, mas eu quero já antecipar a você, todo e qualquer estabelecimento ao ar livre, seja estádio de futebol, seja autódromo, seja uma praça, seja um grande parque, seja uma área ao ar livre, e se ali estiver sendo realizada uma prática esportiva, ou uma prática musical, uma prática de cultura, ou uma manifestação, neste local não será obrigatório o uso de máscara. Será recomendável, mas não obrigatório. Portanto, cada um poderá tomar a sua decisão de usar ou não a máscara. E as razões já foram amplamente amparadas e justificadas aqui.
Então, vamos com você, Dimas, depois nós vamos ao João Gabardo. Bruna, o Chile foi um dos primeiros países a iniciar a vacinação para o público infantil a partir dos 3 anos. No primeiro momento, foram gerados dados da população acima de 6 anos, e foram esses dados que permitiram a aprovação aqui no Brasil, e ficamos aguardando o término do estudo para a população de 3 a 6 anos. Isso aconteceu na semana passada, com a publicação, inclusive, já de um artigo científico, e é esse o motivo de nós estarmos fazendo essa reunião com a Anvisa. Os dados são extremamente positivos, quer dizer, a população infantil é uma população que responde muito bem à vacina, a resposta imune nessa população é muito melhor até do que nos adultos e nos idosos, e tem um perfil de segurança absolutamente fantástico. Quer dizer, é a vacina mais segura de todas as vacinas que estão sendo empregadas para a Covid. Então, com esses dados, esperamos que haja aí um claro posicionamento da Anvisa no sentido de evoluir nesse processo e que brevemente possa ser autorizado. Obrigado. Muito bem, obrigado, Dimas Covas. Então, vamos agora, Bruna, a resposta, e você tem razão, nós acabamos não respondendo a pergunta da Mário, e que você refaz, e é importante, porque é uma cautela, e sobre essa cautela, vai responder o João Gabardo, coordenador executivo do nosso Comitê de Saúde. Gabardo. Vamos, então, são 2 perguntas, né, Bruna? A primeira, em relação à ocupação, percentual de ocupação. Se estende a qualquer espaço. Não existe mais restrição de ocupação dos espaços, dos eventos, 75%. Então, aquilo que o espaço tem autorizado pela vigilância, no seu alvará de funcionamento, é o espaço que pode ser utilizado, é a ocupação que pode ser utilizada. Quanto à exigência da vacinação, ela permanece, continua. Nós ainda vamos exigir certificados de vacinação para esses eventos aos quais estavam definidos anteriormente, né? Os eventos que aglomeram pessoas, que têm uma quantidade de pessoas de forma mais significativa, todos esses espaços ainda deverão continuar exigindo a vacinação, ok? Bem, obrigado, João Gabardo. Bruna, obrigado pela pergunta. Eu queria terminar a coletiva de hoje também fazendo um agradecimento aos jornalistas, às jornalistas, os que estão aqui, os que não estão, até os que nunca estiveram, mas todos aqueles que defenderam a ciência, defenderam a medicina, defenderam a saúde, ajudaram a defender a vida. E eu, como governador de São Paulo, tenho por obrigação estender esse agradecimento a vocês. Vocês formaram, como continuam formando, um baluarte contra o negacionismo, uma frente positiva pela defesa da vida e da saúde dos brasileiros. Ao menos aqui em São Paulo, eu sou testemunha do trabalho da imprensa, da maioria absoluta da imprensa de São Paulo, que se posicionou ao lado da ciência, sofrendo também consequências, molestações, agressões, intimidações ao longo desse período. Inclusive jornalistas que foram de fato agredidos, a eles a nossa solidariedade, e aos que sofreram agressões verbais ou através das redes, igualmente a nossa solidariedade. E acho que, dado a circunstância de hoje, podemos terminar essa coletiva histórica com uma salva de palmas. Viva a vida, como disse a Patriciana.